Uma boa noite a todos vocês. Olha, a Polícia Federal, em parceria com a Controladoria Geral da União, deflagrou a Operação Marcha Ré. Foram identificadas inconformidades na celebração de contratos de prestação de serviço de transporte escolar entre os anos 2014 e 2017, que apontam indícios de formação de cartel e conluio entre empresas participantes da licitação. Nesse período, recursos envolvidos na contratação de transporte escolar pelo governo do estado alcançaram um montante de 285 milhões de reais, sendo cerca de 13 milhões de verbas oriundos de verba federal. Acompanhe agora os detalhes da operação na reportagem de Jéssica Cruz e Sérgio Ferreira. Detona na tela. A Operação Marcha Ré foi deflagrada nas primeiras horas desta quinta-feira. Em Aracaju, equipes da Polícia Federal foram até esta galeria no bairro 13 de Julho, zona sul da capital. O objetivo era cumprir mandados de busca e apreensão em um escritório onde funciona uma locadora de veículos. Alguns documentos foram levados pelos policiais. Ainda na capital, as equipes também cumpriram mandados de busca e apreensão na Secretaria de Estado da Educação, órgão investigado por suspeita de fraudes em contratos licitatórios. As investigações da Polícia Federal são feitas em parceria com o Ministério da Transparência e da Controladoria Geral da União para identificar supostas fraudes em contratos firmados entre o governo de Sergipe e locadoras de veículos que prestam serviços de transporte escolar para o estado. A suspeita é de que a Secretaria de Estado da Educação e 12 empresas estariam superfaturando valores de contratos e dificultando a participação de outras locadoras na concorrência de licitações. A CGU fez um trabalho excepcional. No seu cotidiano, ela já trabalha isso há muito tempo e, portanto, tem muita expertise desse tipo de levantamento. Identificou essas fraudes que os indícios estão apontando que tenham acontecido, e nessa parceria a gente conseguiu avançar bastante no trabalho, culminando com a Operação Marcha Ré hoje. Segundo os relatórios da Controladoria Geral da União, só entre 2014 e 2017, o governo de Sergipe teve um gasto de 285 milhões com contratos firmados com empresas de transporte escolar. Desses, 13 milhões vieram através de verbas federais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Há um indicativo muito grande de fraude à licitação, conluio das empresas, prestação de serviço não executado, sobrepreço muito elevado na contratação desse serviço. O processo licitatório foi feito em lotes e as empresas concorriam em lotes. Então, houve um conluio de participação de lotes por empresas. Ao todo, foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão. Além da capital sergipana, as buscas foram feitas nos municípios de Buquim, Estância, Lagarto, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão. Entre os materiais apreendidos, aditivos e propostas de contratos. Alguns documentos a CGU solicitou e o pessoal da secretaria não entregou esses documentos. Então, a partir desse momento, a partir do momento que nós tivermos acesso a esses documentos, a gente vai poder apontar aquelas pessoas que na secretaria tinham conhecimento da irregularidade e que praticaram irregularidade. As empresas e o órgão público serão investigados por crime de cartel e de fraude. Há ainda a possibilidade de mandados de prisão no decorrer da operação. A gente não está apurando fraudes em prefeituras. Então, quando eu falo municípios, eu estou me referindo à sede das empresas onde elas estão localizadas. A Secretaria de Estado da Educação nos enviou uma nota esclarecendo que contribuiu com esta ação e de antemão informa que todos os contratos referentes a pregões eletrônicos são auditados e acompanhados e fiscalizados por técnicos auditores. A Secretaria destaca ainda que não se opõe às atividades diárias de fiscalização. Medidas como estas corroboraram com a transparência dos processos que envolvem verbas públicas. Ainda sobre o assunto, vamos às ruas da cidade. Repórter Marcos Couto, na telinha. Boa noite, Marcos.
Boa noite, Douglas. Boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta Sergipe. Estamos na sede da Polícia Federal aqui no nosso estado, exatamente para dar continuidade a este assunto. Operação Marcha Ré, desencadeada nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira em todo o estado de Sergipe. Destaque aqui na capital sergipana. E ao nosso lado está o chefe do Núcleo de Inteligência da Polícia Federal em Sergipe, doutor Antônio Carvalho. Já deu para apurar esses documentos apreendidos na manhã de hoje? Boa noite para o senhor. Boa noite. Não, a quantidade de documentos apreendida é gigantesca. Isso vai levar algum tempo, mas essa documentação, para que todos possam ficar cientes, é sobretudo para a gente ter ideia do montante de prejuízo causado à administração. Porque a prática dos demais crimes que estão sendo investigados, como a prática do cartel e a fraude a licitações, a gente pode dizer que está bem caracterizado. Por que dizer cartel? Bom, ficou evidente na nossa concepção que quando da licitação no ano de 2013, as empresas atuaram de forma concatenada, de forma ajustada, a fim de fraudar aquele procedimento licitatório. Algumas empresas atuaram de forma a favorecer outra empresa que pertence ao mesmo grupo familiar. O senhor falou em familiar. Houve certas especulações, cogitações que existia políticos ou autoridades do nosso estado envolvidas direta ou indiretamente. Procede essa informação? Veja bem, eu acho prematuro citar o nome de pessoas e dizer se há políticos envolvidos. Por quê? Porque nós encontramos uma quantidade muito grande de procurações nos documentos e algumas pessoas, sócios proprietários, outorgaram procurações a outras pessoas. Pode ser que alguns desses sócios proprietários sejam laranjas. E eu não quero praticar leviandade e citar nomes e, posteriormente, eu ter que vir aqui me retratar dizendo que foi um engano. Agora o senhor falou em laranjas. Essas laranjas irão apodrecer na cadeia? Eu não diria que vão apodrecer na cadeia, mas o que eu considero mais importante numa operação dessa é cientificar a população, é tentar desmantelar o esquema criminoso. Prisão, nesses casos, é algo raro, mas o mais importante mesmo é tentar acabar com esse tipo de fraude. Eu sei que o senhor trabalha, a Polícia Federal trabalha com dados concretos. Agora, suponhamos, hipoteticamente falando, uma empresa dessa pegou um funcionário, uma pessoa que está necessitando ser empregado, coloca ele como motorista, pega os documentos dele e coloca ele como um sócio ou fundador de uma empresa. A Polícia Federal vai ter essa linha de investigação? Bom, essa parte daí já está bem delimitada. A gente já tem ideia de quem são os sócios, a gente tem ideia de pessoas que não têm condições financeiras de serem sócios, até porque os contratos são de valores altíssimos, né? Mas a gente está analisando essas procurações, vai proceder à oitiva de todas as pessoas, né? E aí a gente vai ter uma ideia geral do que está acontecendo. Agora, os valores, o senhor falou em valores, em torno de quanto cada empresa ou cada pessoa dessa que foi colocada como laranja no processo? Veja só, o total de recursos gastos com o transporte escolar no Estado de 2014 a 2017 atingem a cifra de 285 milhões de reais. Desses 285 milhões de reais, 13 milhões apenas, é um valor considerado pequeno, é proveniente do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar. Então, a maior parte dos recursos é de origem estadual. Entretanto, como existem recursos federais, a atribuição é da Polícia Federal, a competência da Justiça Federal. Daí a nossa atribuição para investigar o caso. O senhor falou em investigação. Municípios sergipanos, ou seja, prefeituras, estão sendo investigadas nesta operação? Bom, isso é interessante também ressaltar o seguinte. Logo cedo, eu ouvi algumas pessoas falando em municípios. Essa é uma operação de cunho regional. A gente está investigando a Secretaria do Estado da Educação. Nessa operação, a gente não está apurando irregularidades no transporte escolar dos municípios. É uma investigação de âmbito regional. O senhor falou em regional e o foco foi a Secretaria de Estado da Educação. Empresas que foram montadas ou empresas já formadas fizeram contratos com o Estado através da Secretaria de Estado da Educação. Isso significa dizer que secretários ou ex-secretários de Educação serão penalizados e também irão responder? Veja bem, em relação aos servidores públicos, gestores
da Secretaria de Educação, pessoal do governo, os funcionários públicos, eu não posso falar ainda em relação a isso porque eu não tive acesso à documentação. Né? Em relação aos particulares, donos de empresas, a gente já tem uma ideia pré-concebida do que aconteceu. Mas em relação aos servidores públicos, e aí eu falo gestores, eu só posso ter uma ideia final ao analisar toda a documentação, para saber quem de fato era o secretário ao assinar aquele termo de referência, aquele contrato, enfim, é necessário analisar toda a documentação. Se comentou também que, por exemplo, houve um contrato de uma empresa e que o acionista principal dessa empresa foi contratado pela secretaria como cargo comissionado. A Polícia Federal teve essa informação? Está nessa linha também de investigação? Veja bem, eu não quero dar muitos detalhes a respeito desse tipo de coisa, mas o que eu posso dizer a você é o seguinte, existem indicativos até de que sócios de determinada empresa já foram beneficiários do programa Bolsa Família. Agora, aqui da capital ou do interior do estado? Do interior do estado. Agora, quantos homens participaram desta operação e o porquê da denominação Operação Marcha Ré? Foi utilizado um efetivo de 72 policiais federais, além do pessoal da Controladoria Geral da União. Esse nome Marcha Ré é uma alusão ao que a gente considera o que está acontecendo no transporte escolar aqui do estado. É marcha ré. Está havendo um gasto extremamente alto, considerável, e o que a gente conseguiu levantar é que houve uma subcontratação em massa. O serviço está sendo executado por um preço extremamente inferior ao que o Estado está pagando. É como se o serviço está sendo executado, na verdade, por 30% do que o Estado está gastando. Procede a informação que, nesses contratos, a empresa contratada não prestava o serviço? A gente precisa analisar isso com bastante vagar, mas o que eu posso esclarecer para você é o seguinte. A empresa foi contratada para executar o serviço por R$ 13.640, é a média. Isso para rodar 2.000 quilômetros. E a gente verificou que ela subcontratou para particulares, às vezes aquele cidadão que tem uma van, tem uma Kombi velha, pagando cerca de R$ 3.000 ou R$ 4.000. E também a gente verificou que é impossível em municípios pequenos, como General Mainardi, que tem 19 quilômetros quadrados, um ônibus, uma linha de ônibus rodar 2.000 quilômetros no mês. É praticamente impossível. Então, a gente verifica que algumas empresas estão recebendo sem ter executado o serviço. Outra coisa também que chama bastante atenção no contrato é que ele foi firmado 7/7. O que é 7/7? 7 dias por semana. Todo mundo sabe que não existem aulas aos sábados e aos domingos, porém o Estado está pagando. Todo mundo sabe também que nos meses de dezembro e janeiro não é comum haver aulas e o Estado paga cheio. Então, daí a gente diz que as empresas receberam sem ter prestado o serviço, sem ter havido uma contraprestação. O senhor acredita que as investigações apontam para isso, que secretários municipais ou pessoas ligadas à secretaria combinaram, sabiam desses acertos? Veja bem, o que a gente está investigando aqui é o seguinte. Quando da licitação, deve ter ocorrido o seguinte, um acerto entre os empresários e o pessoal da Secretaria de Educação. Isso é o que a gente está apurando, um conluio, certo? Então, eles ajeitaram, fizeram um termo de referência do jeito que melhor seria para eles. Uma vez realizada a licitação, uma vez firmados os contratos, a gente verifica que não há uma efetiva fiscalização. Eu solicitei ao Ministério da Educação informações a respeito da execução do contrato. E a informação que eu obtive, por meio de ofício, é de que a prestação de contas foi aprovada com ressalvas. Né? E está bastante evidente lá no ofício de que houve essa aprovação com ressalvas, embora não tenha havido nenhuma fiscalização por parte do Ministério da Educação. Agora eu pergunto, e referente ao Tribunal de Contas do Estado, tem alguma participação nessa parceria de investigação ou de operação? Não. A operação ela é realizada em conjunto entre a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União, sob a supervisão do Ministério Público Federal, e os mandados foram concedidos pela Justiça Federal. Quem são essas empresas, doutor? Veja bem, eu prefiro não citar o nome das empresas, né? Mas são as maiores empresas que atuam aqui no estado do transporte. Né? Quem anda nas ruas aqui em Aracaju, visivelmente sabe quais são essas empresas aí. Eu não cito o nome delas ainda por conta da questão societária. Para você ter ideia, existe uma sócia de uma das grandes empresas que ela sequer mora no Brasil. Então, eu acho que seria leviano de minha parte citar o nome dessa pessoa, porque ela otorgou uma procuração
né, a uma outra pessoa e talvez não esteja ciente das irregularidades que estão sendo cometidas. Essa pessoa, ela é alguma autoridade pública aqui do nosso estado? Não, ela não é autoridade, ela é um particular. Agora, referente ao número de empresas aqui da capital e do interior, já temos um número? De cabeça, eu não me recordo. O que eu posso dizer a você é o seguinte, foram 12 empresas onde nós cumprimos mandados de busca e apreensão. Nem todas essas empresas elas firmaram um contrato com o poder público. Então você perguntaria, por que você entrou nessas empresas? É porque a gente verificou que quando da licitação, lá em 2013, elas adotaram uma postura apenas de concorrer, mas não levar. Houve empresa que ganhou o lote e deixou de entregar a documentação, abrindo espaço para a segunda colocada. Então, daí o motivo de nós termos adentrado a sede dessas empresas para verificar se realmente elas existem, para verificar se havia carimbos, documentos das empresas maiores nessas empresas menores. Para finalizar, o senhor atribui a que e a quem o sucesso desta operação nesse primeiro momento? Bom, eu não falaria em sucesso, eu falo em empenho, né? Eu acho que houve empenho muito grande por parte da Polícia Federal aqui de Sergipe e também da Controladoria Geral da União. E é assim que deve continuar para que a sociedade reconheça o nosso trabalho. Obrigado. Chefe do Núcleo de Inteligência da Polícia Federal em Sergipe, doutor Antônio Carvalho. Com imagens de Emílio Ribeiro, apoio de Alan McLaren, direto da Superintendência da Polícia Federal em Sergipe, Marcos Couto. Voltamos ao estúdio. Muito obrigado, Marcos Couto, muito obrigado ao delegado. Olha, eu só discordo aí do nome da operação, Operação Marcha Ré. Devia se chamar Operação Fermento, porque o bolo vai ser grande.